Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do fundo RZAG ou RZAG11 Fiagro da Risa Asset. E vamos falar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de novembro. Mas antes a gente vai passar muitas informações, muitos números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 16,4% ao ano. O que seria um dividend yield bom? Poderíamos dizer até que muito bom, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Só que tem um detalhe, atualmente o P sobre VP dele se encontra em 0,83, ou seja, temos 17% de desconto nesse fundo. E como todo mundo que acompanha o meu canal mais fortemente sabe que esse descontaço aí, na realidade, favorece a esse aumento desse yield dos últimos 12 meses. E fazendo aquela correção, deixando o valor da cota de mercado como se fosse o valor patrimonial, esse yield cairia de 16,4 para apenas 13,5. Considerando que ele é um fundo high yield, sim, ele é um Fiagro high yield, eu considero 13,5 pouco. Eu consideraria que ele deveria pagar no mínimo nada menos do que 14,5% ao ano nesse momento para um fundo high yield. E ele está 13,5%, ele está atualmente 1% abaixo do que eu considero o ideal. Mas não é tão ruim de qualquer jeito, porque a gente já viu que alguns fundos estão com dividendos yields até menores do que esse nos últimos 12 meses. O fundo distribuiu nesse mês agora de novembro, referente a outubro, 11 centavos, o que nos dá um dividend yield de 1,33. Mas eu vou dar um spoiler para vocês do relatório. Antes de iniciar no relatório, ele já está prevendo que vai pagar a partir desse mês 12 centavos. Nesse mês e nos próximos 2 meses. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório. Já um spoiler do relatório. Esse 12 centavos, considerando o preço da cota atual, nos daria um retorno estúpido de 1,50%. Lembrando que esse estúpido dividend yield do mês de 1,50% só é tão bom assim porque o fundo está descontadaço. Agora, se ele tivesse no valor patrimonial, esse yield seria de 1,25% ao mês, o que é um dividendo bom para um fundo high yield. Acima até do normal, poderia ser até um pouco mais baixo. E é um dividendo bom. Agora, considerando esse valor da cota ridículo de hoje, é um dividend yield estúpido, 1,50%. Que até na época que o fundo estava top do top, que Fiagro não tinha problema, era difícil alcançar esse dividendo aqui. Até porque na época ele estava no valor patrimonial ou mais. Aí era difícil mesmo bater esse 1,50. A gente vê aqui no começo do relatório já, só relembrando que o fundo já começou as operações dele em outubro de 2021, ou seja, o fundo já completou 3 anos na bolsa. É um dos Fiagros mais antigos da nossa bolsa. Ele tem uma taxa de administração que eu considero alta, 1,15%, e ele tem uma taxa de performance ridícula, que ele bate sempre, que é o quê? O que ultrapassar o CDI ele cobra 10%, e ele sempre vai bater o CDI, meus amigos, porque ele é um fundo, que a gente vai ver agora nessa página, ó, ele é um fundo que o spread da carteira é CDI mais 5,09, ou seja, ele sempre vai ultrapassar o CDI, e é por isso que eu considero ele high yield. Eu considero middle risk se ele fosse CDI até 4,5, já estava no limite aí, já virando um high yield, mas ele é CDI mais 5,09, ou seja, ele é um CDI mais 5,10 para arredondar. Para mim ele é high yield mesmo, não tem o que discutir aqui. O último dividendo pago por ele já comentou, tem 36 ativos no momento, o valor da cota patrimonial 9,58 no relatório, no fechamento desse relatório, mas atualmente está um pouquinho maior, 9,60 segundo o Status Invest. Ele está com 104,5% do patrimônio alocado, ou seja, ele está com uma alavancagem de 4,5%. Todos os ativos dele são indexados a CDI, ele é um fundo 100% CDI, ele não tem nada de IPCA, mas ele está investindo no Fiagro, a gente vai trazer isso para vocês. Eu não me lembro dele ter comentado no relatório passado, e eu vi nesse relatório, mas pode ser que essa compra seja mais antiga. É um Fiagro que eu não conheço. O fundo conta com 83 mil cotistas, é uma quantidade bem boa, eu acho que ele deve estar no top 3 maiores quantidade de cotistas da nossa bolsa em termos de Fiagro, e o valor da cota de mercado no fechamento desse relatório era R$ 8,27, mas atualmente está abaixo de 8. A gente chega aqui na DRE do fundo, uma das piores DREs que temos em termos de Fiagro, só mostra 2 meses. A gente vê que no começo do mês de outubro, até o final do mês de outubro, a cota perdeu mais valor, caiu de cerca de 8,50 para 8,30, teve uma perda de 2,60. A gente vê que as receitas no mês de setembro e no mês de outubro, as receitas totais foram quase iguais, 8.812 e 8.818, cerca de 6 mil de diferença, ridícula a diferença. Só que a gente vê que em outubro teve despesa a mais, que a gente não sabe exatamente quais são essas despesas a mais que teve, mas aumentaram em quase 200 mil as despesas. E teve taxa de performance, que é um reloginho aí cobrando cerca de 181 mil por mês. Então, nesse mês aqui, por exemplo, ele teve cerca de 950 mil de despesa, e nesse mês agora, de outubro, ele teve cerca de 1 milhão e 100 mil de despesa. Então, a gente tem um resultado, ou seja, um lucro reduzido de setembro para outubro. Em setembro foi 7 milhões e 885, em outubro 7,700, ou seja, cerca de 200 mil de
de diferença. Logicamente, o resultado por cota, ou seja, o lucro por cota foi menor. Caiu de 12 centavos para 11 centavos. Ou seja, porque subiu a despesa, caiu o lucro. Só que ele distribuiu quanto? 11 centavos. Novamente ele distribuiu 11 centavos. Ele tá um reloginho distribuindo 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos. A gente vê que no acumulado do ano, o fundo teve um lucro por cota de R$ 1,12 e pagou R$ 1,07. Ou seja, ele ainda tem 5 centavos. Mas só que lembrando que ele só é obrigado a distribuir 95% do lucro. E eu já fiz as contas, 95% ele teria que ter distribuído até R$ 1,06. Ou seja, se ele quiser, ele não precisa distribuir mais nenhum centavo. Dessa reserva que ele tem, ele pode usar para o fundo. Mas, claro, se ele quiser, ele pode distribuir todo o valor que ele recebeu, ou seja, ele estaria com essa reserva aí de 5 centavos. Chegamos a essa novidade aqui do relatório. Agora ele está trazendo um guidance, meus amigos, que ele não trazia antes. Você vê que desde maio ele está distribuindo 11 centavos. E agora ele tem essa previsão de um guidancezinho de entregar entre novembro e dezembro, ou seja, novembro paga em dezembro, dezembro em janeiro e janeiro em fevereiro. Ou seja, entre dezembro, janeiro e fevereiro, os 3 próximos meses, pagar 12 centavos. E o guidance é banda baixa 11, banda alta 12. Ele nem considera uma banda superior a 12. É entre 11 e 12 que ele pode pagar, mas ele disse que vai pagar 12 centavos. O que é bom, como eu falei, eu já calculei o yield do mês e seria 1,50. E isso, nos próximos 3 meses, vai dar uma subida aqui, vai dar um up no dividend yield anualizado também. Tem essa vantagem. A gente chega aqui nos comentários sobre o portfólio do fundo. O fundo praticamente não mudou muita coisa. Ele está com 104,5% do patrimônio alocado, mês passado era um pouquinho mais. Nesse mês de outubro, ele teve um recebimento antecipado de uma parcela do principal do grupo Pugliese, de 4 milhões, e outro vencimento de 1,25 milhão do grupo UTLA Mag. Só teve isso, ou seja, ele não teve compras. A princípio é isso, ele não comprou nada. Eu gostaria de perguntar nesse momento para você, você possui o RZAG 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aumentar a sua posição, até para reduzir o seu PM, aproveitando esse momento que ele tá descontadaço, lembrando que ele é um dos poucos fiagros que nunca teve problema na carteira, 3 anos sem nenhum problema, passando por crise e mais crise sem nenhum problema. Ou você tá ao contrário disso, pensando em reduzir sua posição até zerar sua posição, porque você está achando que não é um bom momento para investir em fiagro. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve, não pense mais nada, já se inscreve. Já larga aquele likezão, é muito importante. Larga o like sem pensar 2 vezes. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Assim que sair, você já está assistindo quando ele estiver bem quentinho. E também comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a maior quantidade de views possível para continuar trazendo conteúdo aqui do RZAG 11. Porque vocês viram que eu trouxe ele no começo desse mês atrasado, porque eu nem iria trazer, porque ele deu ruim da última vez que eu tinha trazido, da penúltima vez que eu tinha trazido. Só que dessa vez deu bom, por isso eu tô trazendo ele novamente. Mas se ele de novo falhar e der uma quantidade baixa de views, a gente só trará uma nova leitura desse relatório, provavelmente em fevereiro do ano que vem ou março. Então, se ligue, se você gosta desse fundo, já faz o que eu falei, deixando o like, comentando, se possível até compartilhando, pra gente trazer mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui, do RZAG 11, da RIS Asset pra vocês no próximo mês. Aqui ele fala sobre as perspectivas do fundo, não fala muito coisa, ele só continua basicamente falando aqui dessa aumento da Selic. Eu acho que é por isso também que ele aumentou esse guidance, que aliás nem tinha guidance, agora ele colocou o guidance. Eu acho que foi por causa disso, porque com o aumento da Selic que teve em setembro, já deve refletir nas receitas do fundo do mês de novembro, e já tem mais um outro aumento garantido que foi dado no começo de novembro, que deve refletir nas receitas do fundo recebidas em janeiro. Então, por causa de tudo isso, eu acho que ele já deu esse up aí, além dele ter aquela reserva que a gente já viu que ele tem, que ele pode distribuir se ele quiser. E ele fala, Ctrl+C, Ctrl+V todo mês, estamos monitorando de perto todos os devedores, até agora não tivemos nenhum evento de atraso ou inadimplência, ou seja, os devedores estão 100% adimplentes. Chegamos aqui na carteira do fundo e a gente vê, o caixa dele está bem baixo, apenas 11 milhões, 1,7% do patrimônio líquido. Aqui a gente vê o nome do devedor, sempre eu tenho que falar, tem aquelas posições perigosas. A Sementes Produtiva, também conhecida como Atafona, mas você encontra na internet como Sementes Produtivas. Me lembrei daquele detalhe. Esse é o fundo que junta vários CRAs em uma só linha. Tem esse detalhe. Eu acho que ele tem umas 6 CRAs da KPS, várias também da Sementes Produtiva, e ele junta numa só linha. Só que ele divide a KPS em 2 partes, provavelmente por causa da taxa, que aqui é uma taxa CDI mais 5 e aqui é uma CDI mais 5,5. São várias CRAs aqui da KPS com essa taxa, e aí ele junta e separa aqui por causa dessa taxa diferente. Também temos aqui as Sementes Produtivas sempre com esses percentuais bem altos aqui. Na realidade, a
KPS, se somar essa mais essa, dá acima dessa. As duas juntas dão 35% do patrimônio. Para mim, é o maior risco da carteira é isso. Ter dois devedores apenas devendo um terço do patrimônio. Se der problema ou num ou no outro, já dá uma quebrada feia no fundo. Apesar das garantias serem interessantes, porque temos a alienação fiduciária de terras, que é uma garantia muito boa. Você vê que a maioria das garantias são alienação fiduciária de terras. Aqui a gente vê que as dívidas são grandes, 112 milhões e 103 milhões, só que tem mais esses 10 milhões. Ainda temos outros grupos com posições que eu considero perigosas. Aqui o grupo Celine e o grupo MG. Eu sempre falo isso. Eu nem gosto mais de falar tanto porque fica cansativo, mas é isso. E nessa última linha a gente tem esse Fiagro que ele está comprando, comprou 20 milhões, que equivale a 3% do patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve, já deixa aquele likezão muito importante, larga o like sem pensar duas vezes, ative o sininho e também comente aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível para no mês que vem trazermos mais uma vez a leitura do relatório do mês de novembro aqui do RZAG 11 da Risa Asset para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!